O que Lilith me ensinou sobre as amarrações de amor? Este é um outro assunto quente aqui na pauta do Lilith Ensina. É um assunto bem quente aqui na mão de Lilith. E desde 2010 trabalhando com ela eu aprendi bastante coisas sobre isso, né? Eu recebia muitos pedidos de amarração amorosa, amansamento de homem, encabrestamento de mulher, sabe? Pela inbox do Facebook, quando eu ainda tinha Facebook, né? Hoje eu não tenho mais. Então, eu acabei escrevendo um artigo sobre esse assunto e hoje eu trago esse artigo aqui para a luz dessas questões aqui na pauta do Lilith Ensina, né? E trabalhando com ela desde 2010, eu creio que isso tenha sido um período suficiente para eu perceber que as amarrações amorosas, elas têm sempre uma consequência dolorosa, né? Não só dentro das minhas práticas e experiências pessoais, mas também dentro de práticas e experiências pessoais que eu observei de amigas e colegas, amigos e colegas aí do meu passado, né? E que não deram muito certo, assim, não foi como a pessoa estava imaginando, né? Porque tudo a gente sabe que é frequência. E quando a gente está amarrando uma pessoa é porque está implícito o jogo da rejeição, a pessoa não deseja, ela não quer a gente. Então você já tem uma incompatibilidade de frequência aí. Eu vou deixar linkado o vídeo que Lilith me ensinou sobre o amor aqui na tela para vocês, tá bom? E eu tô falando isso por experiência própria também, né? Antes de eu conhecer Lilith e mesmo trabalhando com ela depois, eu não compreendia nada dessa dinâmica, tá? Não entendia. Eu não aceitava a rejeição. Para mim, a rejeição não era um direito. Eu não entendia que a rejeição é um direito. A rejeição é um direito, tanto um direito nosso quanto um direito dos outros, né? E quem se ama bastante nunca se sente rejeitado, até quando leva um não. A pessoa, sabe, é desencanada, ela é tão bem resolvida com ela que ela não fica nessa peleja toda, né? E eu não aceitava rejeição e até eu ter algumas experiências aí e verificar os resultados com os meus próprios olhos. Então, normalmente o que acontecia era que a outra pessoa ficava alheia, distante, irritadiça, descomprometida, diferente do jeito que eu tinha conhecido ela, perdi o viço, ficava folgada. E algumas pessoas ficaram até mesmo tirânicas, elas viraram tiranos, verdadeiros tiranos na minha vida, né? Porque o ato da amarração é uma imposição de frequência, então no inconsciente da outra pessoa, mesmo que ela, né, não esteja consciente da amarração que você fez, o inconsciente dela tá odiando aquele processo. Então ela sente muita raiva de você e nem ela sabe por quê, às vezes, né? Então, quando não acontecia isso, né, a pessoa ficava simplesmente ali no botão automático, sabe, assim, robótico, passivo, entendeu? Virava um passivão ali, né, quer dizer, uma pessoa vazia de expressões e nem mesmo parecia mais aquela pessoa pela qual eu tinha me apaixonado, né? Então, reforçando aqui, né, por que que isso acontece, né? Porque quando você impõe a sua vontade sobre a de outra pessoa, né, e ela não precisa, essa pessoa não precisa ter uma percepção espiritual bem desenvolvida para saber que você impôs sobre ela uma frequência por intermédio de magia, né? A alma dela fica ressentida, porque a alma não aceita ser aprisionada, ainda mais pessoas livres não aceitam ser manipuladas. Isso está no Lilith Ensina
o que Lilith me ensinou sobre a sedução e a sua sombra, sobre a sombra da sedução, né? Vou deixar linkado aqui na tela também, tá? Então, no nível do entendimento da pessoa, mesmo que inconsciente, a alma dela jamais se engana, né? E aí, vamos lá, né? Demorou anos para Lilith me mentorando, né, em todos esses processos e, e também, assim, ensinando, deixando eu aprender com esses meus tombos, né? Até que ela começou a me dizer: olha, talvez o caminho não seja esse, talvez não seja por aí que você precise caminhar. Talvez você precise ficar um pouco, um espaço de tempo sozinha. Por que você não fica um espaço de tempo sozinha? Pratica umas purificações com uns banhos, né? Vai usando os Yoni Eggs, né? Então eu tenho vídeos aqui que explicam sobre Yoni Eggs no canal, só apenas assim para esclarecer quem está chegando agora e nunca ouviu falar disso, né? São gemas de cristal, gemas vaginais, a gente introduz na vagina no momento de dormir, né? Determinados cristais assim que tem, então cada cristal, cada pedra tem um temperamento, não é qualquer tipo de pedra que você pode introduzir na sua mucosa vaginal, né? Que pode estar em contato, porque tem pedras que são tóxicas, então é importante você buscar uma consultoria de Yoni Egg, né? A ideia não é falar da consultoria Unieg aqui, eu só tô abrindo esse parênteses porque foi uma coisa mencionada, né? Vamos usar umas Uniegs, vamos trazer, né, esse amor próprio, né, para a prática no dia a dia, para você se sentir melhor em relação a você mesmo, né? Porque você pensa muito mal de você mesma. Então, eu acho que talvez o teu problema não é estar sozinha, mas é aprender a ficar bem na sua companhia, porque você não se aceita, você se rejeita. Como é que você quer que um homem te queira, né? E eu escutar tudo aquilo para mim naquele tempo, naquela época, foi muito complicado, né? Então, só depois de muitos anos assim, trabalhando com ela e começando a aceitar a guiança dela, sair da minha teimosia, da minha existência, é que ela realmente começou a abrir o jogo comigo em relação às coisas que ela pensava, né? Sobre as amarrações de amor, né? Então, aqui é a pergunta que não quer calar: o que que Lilith realmente pensa sobre as amarrações de amor? E, eventualmente, às vezes essas coisas acabam chegando até mim, né? Pessoas que não conhecem meu trabalho, não leram nada, não sabem quem eu sou, elas chegam, sim, num processo que elas não sabem, né? Elas não são obrigadas a saber, né, gente? Então, a gente até releva também, né? Mas sempre que chega uma coisa dessa natureza para mim, Lilith me fala assim, ó: cada caso é um caso, mas na maioria deles, preste atenção, hein? Isso aqui, ó, na maioria de cada caso é um caso, mas na maioria deles, não gaste o seu tempo e energia com o egoísmo, porque as pessoas precisam aprender a aceitar uma rejeição e elaborar os seus próprios conflitos. Quer dizer, assim, quando eu ouvi aquilo pela primeira vez, eu pensei assim: nossa, talvez as pessoas te chamassem de insensível, né? E ela disse assim que não é insensibilidade, que ela entende realmente essa posição, né, esse lugar de dor, né, mas que ficar preso na rejeição é você ser egoísta, né, porque você está se negando, é um egoísmo invertido, na verdade, né, negativo, porque o egoísmo positivo, na visão dela, é aquele egoísmo em que você sente um amor próprio muito grande, você se ama tanto que você prefere elaborar rapidamente qualquer tipo de sentimento de rejeição, porque você não quer ficar naquele sentimento. Então você aceita que os nãos da vida e o não que a outra pessoa te deu, porque é um direito dela. Não tem matching, não tem frequência, então tá tudo bem, tá tudo certo, né? Mas ela falava: olha, não gasta o seu tempo, sua energia com esse tipo de egoísmo, com o egoísmo, que o povo tem que aprender a lidar com a rejeição, tem que aprender a lidar com essas feridas, né? De que lugar que sai essa ferida, de onde que nasce? É muito mais antigo, né? Vem ali da infância mesmo, né? Às vezes vem de vidas passadas,
né? Vem do inconsciente familiar, uma herança. Às vezes você foi super bem amado, bem cuidado, bem amada, bem cuidada aí pelos seus pais, né? Sejam biológicos ou adotivos, mas você ficou com essa ferida aí, né? E aí? Às vezes você foi super bem amado pelos seus pais, né? Pelo seu pai, pela sua mãe, mas você ficou com essa ferida. E aí, né? Tem que, às vezes, analisar no histórico familiar o que está ressoando com esse campo de ancestralidade e rejeição, porque às vezes a criança ou a pessoa que desenvolveu isso e que não teve, aparentemente não teve nada na família, né, que pudesse provocar ou ocasionar isso, ela está respondendo inconscientemente a uma ancestral que talvez tivesse sido excluída, né? E aí, por amor inconsciente a essa ancestral, talvez ela seja a encarnação desse ancestral que foi excluído, né? Então, a gente precisa colocar o pé no freio com essa ideia de amarrar alguém, né? E ao invés disso, na visão de Lilith, a gente tem que aceitar crescer, saindo dessa infância emocional. Novamente, né? Parece insensível, né? Só que, na verdade, isso daí é prudente e é um tipo de prudência que traz muita liberdade. Isso é libertador. E eu vou explicar para você esse raciocínio do porquê que isso daí é libertador, né? Porque com Lilith o amor existe em liberdade. E aí eu explico, né, para as pessoas, né, que eu não trabalho com esse tipo de magia e demorou muito para Lilith me fazer compreender que esse não era um caminho do amor verdadeiro. Então, intervir, impor, comandar a vontade de outra pessoa sem o seu consentimento e sã consciência, autorização, definitivamente é você utilizar a lei da atração para você fortalecer o mal no mundo. Na verdade, não é nem, é você ser contrário também um pouco a essa lei, né? Ou você utilizar esse conhecimento num sentido bem negativado e invertido, né? Porque você não consegue magnetizar o amor de ninguém porque você não se ama, né? Então a ideia de que a gente tem de que esse direito de enganar, de manipular, de usurpar a energia, a sexualidade de alguém, né? O livre-arbítrio de alguém é uma corrupção, né? E, na verdade, é um estado de negação, de enxergar o quanto isso também é tirânico, né? Você quer forçar uma pessoa que não deseja estar com você. Isso daí é um abuso emocional e energético que funciona por intermédio do quê? De ataques psíquicos. Vamos entender então como funcionam estes mecanismos da amarração, né? Ninguém que oferece a amarração como um serviço, e aqui eu não estou criticando, porque Lilith sempre me lembra que as pessoas têm méritos positivos e negativos para isso, e que nós não temos o direito de ficar julgando e apontando o dedo no serviço dos outros, porque tem pessoas que são muito boas no que elas fazem e elas estão cumprindo o seu papel e sua função no mundo, ok? Então, isso aqui não é uma crítica, mas é uma informação que eu estou dando, né, dentro de um processo de ética que ela me ensinou, né, na minha vida e que consiste, né, na ética desse trabalho que eu tenho com ela, que nós duas temos juntas, né? Então, ninguém que oferece a amarração como serviço vai contar para você o lado B desse encantamento. E que esse encantamento, esse tipo de encantamento, funciona por intermédio de elementais subordinados e entidades obsessoras. E quando é você quem faz, é você quem está alimentando estes seres, tá? Mesmo que você não perceba essa galera no seu campo, mesmo que você não tenha uma percepção espiritual desenvolvida, ok? Então, eu vi isso, eu vejo isso daí constantemente, que Lilith, ela realmente entende, ela compreende o medo, o cansaço, o desespero, né, que a codependência gera nas pessoas. Então, isso é uma doença emocional e precisa de tratamento, tá? A codependência afetiva precisa de tratamento.
Mas olha só que interessante, que é bem o contrário do que se pensa sobre ela por aí, né? Lilith trabalha com expansão de consciência, tá, minha gente? Esquisito, né? Entender isso, né? Para mim foi muito estranho, assim, quando ela começou a se revelar e a me contar as intenções dela, né? Com relação às pessoas, né? Porque ela vem com conceitos de libertação, de liberdade, através do empoderamento pessoal. E para isso você precisa amplificar, né? Expandir a consciência de uma pessoa, né? E elas têm alguém que tem paciência, esse alguém é Lilith, porque assim, de tantas recaídas que eu tive, ela não desistiu de mim, né? Que bom que ela não desistiu de mim, né? É bom quando Lilith insiste na gente, né? Porque quando ela desiste, quando ela não fala mais nada, é porque realmente ela desistiu da gente, né? Então Lilith, ela prioriza o desenvolvimento das suas habilidades de mudança, tá? E isso daí é que dá uma grande força para a gente se libertar da codependência, é a nossa habilidade de ser flexível, é a aceitação da realidade, né? E o seu amadurecimento emocional nessas situações através de um exercício de auto-amor genuíno, que foi a disciplina em que ela me colocou no passado, né? Uma dieta com o amor próprio, em que eu fiquei um bom período só, né? Até eu me purificar das energias de antigos relacionamentos, de antigas amarrações, né? E entender, né, os conceitos, as diferenças de magnetismo pessoal, encantamento pessoal verdadeiro, que é diferente de sedução. Então, não espere que Lilith colabore ou concorde com isso. Então, eu estou sempre falando do espectro de consciência de Lilith. E que esse espectro de consciência que ele atua, trabalha, funciona como um condomínio habitacional, espiritual, tem várias Liliths ali, que muitas são tulpas, né, seres egrégoras sem alma, né, então são ideias que foram ganhando forma e vida própria de tanto a humanidade alimentar aquilo. Não é Lilith, não são Lilith com L maiúsculo, são Liliths com L minúsculo. Então, se você já recebeu alguma informação do plano espiritual dizendo que Lilith amarrou seu objeto de desejo a você, você desconfia porque não é ela, tá? Então, assim, eu já ouvi falar, né? Já, assim, vira e mexe, isso daí chega para, mas eu já fiz amarração com Lilith, deu certo, né? Então, como eu já elucidei no meu livro chamado de Lilith, existem muitos seres dentro do espectro de consciência de Lilith que respondem por esse nome. Então, a palavra Lilith é um código. Lilith é um código. Então, você pode até ler o livro para compreender o que é, quem que é essa Lilith das amarrações, né? Essa tal entidade hebraica, ela é uma egrégora. Ela foi politicamente construída para manipular o comportamento humano através da repressão emocional e sexual, para gerar nas pessoas um desejo obscuro, um desejo sombrio por aquilo que não se podia ter naturalmente. Olha só a inversão de valores, né? Simplesmente porque as pessoas se recusam a crescer e elas preferem seguir como gado. Elas preferem ter a mentalidade de gado, né? Então, essa Lilith das amarrações é uma egrégora oportunista às vezes. E já vi ela ajudando também pessoas, né? Libertando mulheres, né? Esses seres dessa egrégora, dessa egrégora mais hebraica, mais talmúdica, né? Mas que são essas personagens Liliths que foram criadas nas lendas hebraicas, né, que não são essa Lilith, a administradora deste espectro de consciência, tá? É formado então por tulpas, né, que são seres sem alma. Então, reforçando, né, não é ela, tá? Pode ser ela com E minúsculo, mas não é ela com E maiúsculo, tá? E aí, a gente tem uma outra pergunta que uma vez falaram para mim assim, né?
Para que serve Lilith então se ela não pode me dar quem eu quero? Eu já escutei isso, né? Então eu vou dizer assim, ó, meus queridos, minhas queridas, né? Por favor, tá? A gente precisa aprender a aceitar que o trabalho com Lilith visa a autonomia e a libertação da sua consciência, é amor sob liberdade, tá? E ter autorresponsabilidade na sua própria vida. Então, ela não é sua empregada, ok? Lilith não é sua empregada, tá bom? E Lilith não pode fazer nada que a pessoa não possa fazer por si mesma. Então, você é responsável pelo seu magnetismo pessoal, né? E a sua responsabilidade é ganhar mais consciência para você crescer com a situação, com o ensinamento da rejeição, né? Que vem como aprendizado para o seu desenvolvimento, para a sua evolução, né? E no meu segundo livro, Lilith Rainha da Lua, também explica um pouco esse processo de autonegação, né? Que Lilith, como a lua negra ali, nascida da segunda casca da lua, entra numa neurose particular ali, né? Polarizada numa negatividade, porque foi rejeitada por Deus e pelo Sol, né? Que eram as representações masculinas que ela tinha, né? Os seres com os quais ela se relacionava dentro dessa lenda, desse folclore, né? Então, você quer a ajuda de Lilith? Poxa vida, vamos ter um pouquinho mais de respeito, né? Então, o que você pode pedir para ela nesse sentido? Tá? Se você estiver muito apaixonado, muito apaixonada, né? Peça para Lilith como parar de sofrer. Peça para Lilith como se desidentificar da sua dor. Qual é a sensação de eu me desidentificar, de eu desapegar dessa dor? Porque o desapego parece uma palavra tão difícil quando a gente está apaixonado. Eu sei porque eu me lembro, né? E então, como que eu paro de sofrer? Como que eu me desidentifico dessa dor? Tá? Como vencer o medo de ficar sozinho, de ficar sozinha e aceitar a minha própria companhia? Como aprender a me tolerar? E aí você descobre que você não aguenta ficar na sua companhia porque você é desagradável, nem você se agrada de você, né? Então, peça para ela como se amar mais. Mas sabe, é assim, ó, incondicionalmente. Seu alto amor por você. Seu alto amor por você. Sua autoestima tem que ser radical, incondicional. É nesse sentido, então, o egoísmo, ele é positivo, tá? Então, os ensinamentos de Lilith para mim em relação a esse assunto que eu estou retransmitindo para você tem a ver com tudo aquilo que a gente ganha por respeitar a liberdade, por respeitar a nossa liberdade e por respeitar a liberdade alheia, né? E então, assim, isso daí pode ter dois significados, né? O primeiro significado é a consciência de uma pessoa a respeito dela mesma, que é o sentimento de si. E o outro é a vivência do próprio valor a respeito de um sistema de ideais. Então, isso daí tem a ver com o sentimento de estima de si. Então, vamos entender o funcionamento disso daí, né? A consciência que uma pessoa tem a respeito dela mesma, então isso vai trazer para ela um sentimento de si mesma. Ela sabe, né, esse sentimento de si. Ela sabe quem ela é. E a outra questão é quando ela experimenta o valor que ela tem em relação ou dentro de um sistema de ideias, um sistema de valores aí, por exemplo, social ou familiar, né? E dependendo das experiências que ela tem dentro destes sistemas, ela vai desenvolver ou não o sentimento de estima de si, né? Então a gente precisa
pedir para Lilith como desenvolver isso, e ela ensina, tá? Ela ensina. Ela pode transmitir para você a sensação de sentir essas coisas, até que o seu corpo mimetize a química relacionada a essas sensações, a esses sentimentos, para que você aprenda a se sentir assim em relação a você mesmo, ou em relação a você mesma. Então você aprende a desenvolver esse sentimento de estima de si, né? Então Lilith te ensina muitas vezes de uma forma não verbal até, tá? Que esses sentimentos, eles podem sim ser aprendidos, mesmo que uma pessoa nunca tenha recebido essa forma de amor, ou tenha recebido atenção ou consideração, tá? E ela ensina isso através de uma boa disposição à reeducação mental e emocional que uma pessoa oferece para ela, ou seja, a pessoa não tem resistência. Ok, senhora, eu me permito ser ensinável, né? Então, a gente precisa compreender que se um padrão de rejeição se manifesta na nossa vida, nós precisamos fazer alguma coisa a respeito disso para deixar de sentir essa angústia, para sair dessa posição de angústia, para sair dessa posição de rejeição. E a solução não é dobrando a outra pessoa aos nossos pés, mas é dobrando o nosso ego ao aprendizado com Lilith. Isso se você estiver trabalhando com Lilith, tá? Então, isso daí vai acontecer o quê? Na percepção do desapego à dor de amor, né? Ela nasce do sentimento de vitimização. Você vai começar a cair ideias na sua cabeça e você vai começar a ter essa percepção de você. Essas ideias já são pensamentos dela, já são comunicações que ela está fazendo com você, tá? E isso daí também, nesse processo, você vai começar a se perceber, né? Dentro dessa desconstrução do outro como uma figura de autoridade para você, como se esse outro fosse Deus. Tipo assim, ela sempre me falava isso, eu não entendi, ficava brava com ela, na verdade, né? Mas não é a última bolacha do pacote, querida. E na verdade isso é verdade mesmo, né? Ninguém, nem eu, nem você, nós não somos a última bolacha do pacote, ok? Né? Então, a gente começa a fazer uma coisa a respeito disso, né? No sentido de deixar de sentir essa angústia, não é dobrando uma outra pessoa aos nossos pés, mas é dobrando o nosso ego no aprendizado com Lilith. E isso daí vai vir muitas vezes de uma forma não verbal. Eu estou sendo repetitiva aqui, que é justamente para fixar esse conhecimento para você, né? Vai vir também na desidentificação emocional do estado, com o estado de contrariedade, sabe? Aquela contrariedade, aquele desconforto, aquela indignação que você sente de receber um não. Pois é, se desidentificar, você não tem nada a ver com o não da outra pessoa, é só a visão dela. O que ela pensa sobre você, o sim ou o não dela a seu respeito, não quer dizer absolutamente nada sobre você. Mas o que você pensa a respeito disso, sim, tem valor. É você que está dando peso para aquilo que está sendo dito, ou está sendo mostrado, ou para aquilo que está sendo revelado, ou até mesmo removido da sua vida, né? Então, isso daí também vai vir no respeito que você acaba desenvolvendo, a liberdade dessa pessoa de não te querer, né? E em aceitar os nãos da vida. Isso daí é um processo de adultificação, de amadurecimento. Então, isso daí são habilidades emocionais fundamentais das pessoas adultas. E elas estão aí para a gente desenvolver o amor verdadeiro, né? Um amor que não submete o outro às nossas condições. Esse é o amor de Lilith. Não submeter ninguém às nossas condições. Imagine você mesmo, né? Preso aí numa teia, tendo que agradar uma pessoa que não tem nada a ver com você. Cara, isso é tão desagradável. Mas você já imaginou? O que que você sente quando você se imagina assim amarrado? É horrível. Você não quer estar com a pessoa e
tem uma energia pegajosa, de repente você se sente na obrigação, você não sabe por quê, você tem que ir pra cama com aquela pessoa e tem uma energia ali que não tá legal, né? Aquela sexualidade não é sua, né? Você se sente contaminado, contaminada, né? Então, esse sentimento de estima de si, ele pode ser desenvolvido se você realmente estiver disposto a treinar os seus músculos emocionais. É que nem ir para academia. Então, a gente não sabe sentir essas coisas, né, de valorização, porque ninguém levou, os nossos pais não levaram a gente para academia emocional. Senão a gente já estaria bem fortinho, né? Os nossos pais também, coitado, eles também tinham, ok, também tem uma musculatura flácida, emocionalmente falando, né, nesse sentido, né, porque eles não sabem também amar, né. Então, eu tô falando isso aí para as pessoas que vêm de famílias disfuncionais, né. Então, existem muitas maneiras da gente fazer isso, né, desde a meditação até a terapia, né. E eu também tenho os processos com Lilith Mentoring, né? Que é a mentoria com Lilith, em que eu ajudo muitas pessoas a desenvolver, a se desenvolverem nesse sentido também. Mas eu também tenho uma outra sugestão, né? Por exemplo, você vai para uma meditação, por exemplo, né? E aí você acessa estados mentais alfa ou teta, né? E nesse estado mental é possível você instalar sensações de sentimentos, ok? Então, por isso que quando você medita com Lilith, quando você respira com Lilith, e eu tenho também meditações, né, lá no meu website devalai.com.br, que você pode relaxar e entrar nesse estado alfa ou teta, né, para instalar essas sensações de sentimentos dentro da energia de Lilith, né? Mas você também pode fazer isso na sua casa, sozinho, sozinha na sua casa. Experimenta colocar uma música, né, que te induza a um relaxamento através dessas frequências e começa respirando, se conectando com Lilith através da sua respiração, né? Dá um comando mental assim, limpando e soltando todas as memórias que me causam dor, angústia, ressentimento, né? Mesmo que eu não saiba como, e continua respirando, né? E em seguida, você começa a verbalizar coisas boas a seu próprio respeito, para você começar a pensar bem de você mesmo, bem de você mesma, né? Então pensa no quanto você vai amadurecer ao aprender a lidar com a rejeição e no quanto isso vai impulsionar o seu sentimento de autoconfiança e amor de si, de estima de si, em todas as suas novas relações. Gente, isso é inevitável, tá? Isso daí acontece de um jeito que você nunca mais vai sofrer por mais ninguém, né? Você até vai achar graça quando receber um não, né? E você também vai ser capaz de atrair pessoas e almas gêmeas mais compatíveis com você. Eu garanto, isso é inevitável, tá? Foi isso que Lilith me ensinou, né? Sobre as amarrações de amor que eu aprendi aí por anos sobre esse tema aí com ela, tá? E a gente vai ter uma segunda parte desse vídeo, né? E essa segunda parte a gente vai então estudar sobre o que fazer para ser bem-sucedido, bem-sucedida no amor, né? Como se conectar com Lilith e os mecanismos aí da libertação, tá bom? Então, a seguir cenas do próximo capítulo. E se você ficou até aqui, gratidão, né, pela sua companhia, eu aprecio muito isso, gratidão por curtir esse vídeo, por compartilhar, enfim, por se inscrever no canal, eu realmente aprecio isso, né. E você talvez se interesse, então, pelo meu trabalho, pelo trabalho que eu tenho, né, no meu website, devalai.com.br, eu tenho áudios de conexão com Lilith, tem áudios assim que trabalham com reprogramações, né, de amor, de saúde, de prosperidade. Tem também os livros, né, chamado de Lilith, Lilith Rainha da Lua e o livro da Transgressão, né, que são 3 livros por enquanto e que estão aí que vão te ajudar bastante. Cada livro tem uma meditação diferente também e tem os cursos, né, Desvendando Lilith e as jornadas para Lilith 1 e 2, tá bom? E você encontra isso daí em devalai.com.br e nos vemos no próximo vídeo.